Cheguei! Olá, meu povo abençoado de Governador Valadares, bairro e distrito. Que a paz do nosso Senhor e Salvador seja com cada um nessa manhã. Hoje é sexta-feira, podcast da Palavra de Deus. Agora nós estaremos aqui descortinando a Palavra de Deus. Dois pastores abençoados. Hoje chegou muitas perguntas. Para onde iremos quando morremos? Ou se iremos passar pela grande tribulação? E hoje você vai aprender aqui. Já quero convidar você, não perca a oportunidade, pega a sua Bíblia, senta aí no seu sofá, pega o seu controle e coloca do ladinho. E hoje, no nome de Jesus, eu quero agradecer também todos os meus parceiros desse programa, todos que têm abençoado, todos os empresários e empresárias. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre todas as famílias, por onde a TV Rio Doce tem alcançado. Aqui estão pelo Facebook, pela internet também. Que Deus abençoe todas as famílias e lares, no nome de Jesus. Amados, não perca a oportunidade. Deus abençoe o pastor Manel, juntamente com o pastor Marcos, que está aqui conosco. Faz as considerações desse público abençoado aí, homens de Deus. Fique à vontade. Pastor Marcos. Bom dia, paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo hoje, nessa manhã de sexta-feira. Estamos aqui para poder trazer para você um grande esclarecimento através da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Guimarães, ali da Igreja Pentecostal Vida em Cristo, do bairro Santa Paula. É um prazer estar com vocês hoje nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Fique com a gente, porque tem coisa boa vindo por aí, no nome de Jesus. Pastor Manel Correia, homem de Deus. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um dia abençoadíssimo, e eu tenho certeza que Deus há de te abençoar através desse programa nessa manhã, onde nós vamos tirar algumas dúvidas acerca da Palavra de Deus. Como eu estava dizendo, esse programa tem por objetivo abençoar você, tirar sua dúvida, porque é perguntas e respostas na luz da Palavra de Deus. E como eu disse, chegou muita pergunta muito forte, e eu fiz esse podcast tem por objetivo de nós esclarecer aqui na luz da Palavra de Deus. E fique atento que esses vão responder, e também visite essas lojas, dê preferência e fique atento também no nome de Jesus. Homens de Deus, vamos para a primeira pergunta, que foi trazida para mim, a qual nós vamos pegar como base o livro de Mateus 10, e no versículo a qual nos traz aqui 31, a pergunta é: só vai herdar o céu quem aceitar Jesus como Salvador? Só vai morar no céu quem confessar Cristo como Salvador? Pastor Manel, responde para esse público aí. Só vai herdar o céu só quem aceitar Cristo como Salvador? Pastor Manel, primeiro. Na verdade, o próprio Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 14, a partir do versículo 6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não fala ninguém vai, ele fala ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo que ele é o único caminho da salvação. Então a pessoa que se arrepende de seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, a partir daí ele vai ser transformado pelo Espírito Santo, ele vai se tornar filho de Deus. João 1,12 fala que todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, ele vai morar na casa de Deus, porque o filho mora na casa do Pai. Então o céu, ele está preparado para os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem gratuitamente, pela graça, a salvação em Jesus Cristo. Muito forte essa resposta. Pastor Marcos, no versículo 33 vai dizer: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quem são esses homens aqui que a Bíblia está relatando, Todo aquele que me confessar diante dos homens são os ministros da Palavra de Deus. Esclarece para esse público aí acerca dessa pergunta. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai, mas aquele que me negar eu também negarei, Está aqui no livro de Mateus 10, 33. Esclarece aí para esse público. Aleluia, glória a Deus. Com base, aqui no Evangelho de Mateus 10, no verso 33, a Bíblia vai ser clara para a gente, quando fala acerca daquele que negar a Cristo perante os homens. Em relação a negar, nos traz a expressão de que essa pessoa
após ela confessar Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, ela precisa trazer um testemunho, né, referente àquilo ali. Porque se ela se converteu a Cristo, mas não vive dando testemunho de Cristo, essa pessoa está negando a Cristo perante os homens. Vou dar um exemplo por aí. É como se eu sou pastor, mas, exemplo, eu sou um novo convertido. Eu fui no culto ontem me converti a Cristo, mas porém no dia seguinte eu estou fazendo obras ainda antigas. Ou vem anos e anos e anos, eu continuo fazendo as mesmas obras antigas. Ou seja, eu não trago na minha vida o testemunho, o exemplo de Cristo. E quando ele fala assim, aquele que me negar diante dos homens, ele está fazendo menção disso aí. Mas aquele que me confessar, ou seja, aquele que permanecer no meu testemunho e na minha palavra, esse também eu vou confessar ele perante meu Pai que está nos céus. Então é um reconhecimento, na verdade, né? Eu sei que sou de Cristo, então darei o exemplo de Cristo em virtude do meu testemunho para com ele. Bênção de Deus. Que pergunta, né? Que resposta aí na altura, no conhecimento. Pastor Manel, quando ele fala homens, está referindo a nós, pastores. Ele fala homens, confessar diante dos homens. Está referindo a nós, pastores, que pregam a palavra do Senhor? Na realidade, ele fala que aquele que me negar diante dos homens, homens de uma forma geral, né? Aquele que me negar diante dos homens, homens de uma forma geral. Isto é, eu preciso não só ser um servo de Deus, mas é necessário que as pessoas que estão no mundo, os homens, eles vejam isso em mim, né? Eu seja fiel a Deus diante de qualquer circunstância. Um exemplo, no tempo de Nabucodonosor, quando ele mandou levantar uma estátua que todos teriam que se prostrar. Então, aquele que se prostrava diante da estátua estava negando a Deus diante dos homens, porque ele estava obedecendo uma ordem do rei e transgredindo uma ordem de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não negou a Deus diante dos homens. Eles disseram, meu Deus proíbe eu me prostrar perante essa imagem, então eu permaneço fiel. Eles não negaram. Então a Bíblia é clara, fala que aquele que nega a Deus ou a Cristo diante dos homens, ele também vai ser negado para ele a salvação. Mas aquele que permanece fiel, ele vai ter garantido a sua salvação. Interessante, muito forte. Você que fez essa pergunta, olha que resposta, na altura da palavra de Deus. Porque tem chegado, pastores, essas perguntas muito fortes, a qual, né, nós estamos aqui para esclarecer. Porque esse programa tem esse objetivo, né, pastores? Da gente esclarecer as dúvidas. Porque essa pergunta chegou, né, tem que confessar diante dos homens. Aí essa pessoa perguntou, por exemplo, aí essa pessoa perguntou, pastor, quando alguém está pregando, eu tenho que chegar até ele e aceitar Cristo diante da igreja? É interessante esse questionamento, porque aqui está falando homens, né? Aí ele perguntou, tem que ser pastor ou pode ser diante de um padre? Eu tenho que fazer o confessionário? O que vocês acham dessa pergunta? Na verdade, não é um confessionário ao padre, né? Respeito a isso aí. Mas é confessar a Cristo. Porque eu confessar aos homens é uma coisa. Eu confessar a minha vida pessoal e íntima para Cristo é outra. Porque se eu for até o pastor ou outra pessoa querer falar para ele acerca dos meus pecados, ele em si não tem o poder de me livrar daquele pecado. Ele vai simplesmente dizer, nós vamos orar, você vai lá, faz isso, isso. Não. Hoje não precisamos mais disso não, né? E o que temos que fazer hoje é nos arrepender perante a Cristo de verdade, pedir perdão a Cristo e continuar seguindo a vida com o Senhor, né? Agora, eu não posso também querer me confessar perante a Deus e continuar naquela mesma vida, né? Aí já é uma confusão, né? Uma bagunça, né? Que bagunça. Verdade. Pastor Manel, concordância? Esse confessar, né? Aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, aleluia, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse confessar é o seguinte, a pessoa fala assim, eu já tenho a Deus, mas ele não confessa isso. Ele não se comporta diante da sociedade como que realmente ele entregou a vida para Cristo. Porque uma das características de uma pessoa que se converteu é se tornar um discípulo de Cristo.
uma testemunha, né? O que ele vai confessar? Ele vai confessar que Jesus o salvou, que Jesus morreu para salvar a humanidade. Então é esse o confessar. E a pessoa fala assim, não, eu já tenho Jesus, mas você não tem confessado a Ele diante dos homens, você não tem pregado o Evangelho, que é uma ordem dele, né? Verdade. Aí, irmãos, a resposta aí do livro de Mateus, né, a qual vocês têm questionado aí. Enquanto os meus companheiros aqui procuram aí, nós vamos estar no livro de Lucas agora. Eu quero pedir meus companheiros para procurar aí, nós vamos estar falando sobre o livro de Lucas. Eu quero estender os meus agradecimentos para esses parceiros, né? Observe que está passando uma loja após a outra. Tem loja de vidros, tem lanchonete, tem um restaurante. Dê preferência para essas lojas. Visite essas empresas, são pessoas que está empenhando nesse programa, porque tem por objetivo aí abençoar a vida das pessoas no nome de Jesus. Homens de Deus, chegou uma pergunta aqui muito interessante também, dizendo: pastor, para onde iremos quando nós morrermos? Lucas, 16, versículo 19, vai falar acerca do mendigo e do rico. Aqui está falando de duas situações, está falando do seio de Abraão, está falando também do Hades, que é o inferno. Vamos esclarecer aqui primeiro o que é os seios de Abraão. A pessoa perguntou: pastor, se eu morrer em Cristo, eu vou para o seio de Abraão? E aí, pastores? O seio de Abraão, no Antigo Testamento, era o seio de Abraão. Agora, no Novo Testamento, após a morte de Cristo, houve uma mudança no lugar dos mortos. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Então, essa região agora para onde vai os salvos é chamado paraíso. Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, é o lugar aonde vai os mortos que estão salvos no Senhor. Na verdade, a região dos mortos, quando Jesus fala do rico e Lázaro, ele está falando sobre a região dos mortos, né? E essa região dos mortos é separada em duas partes, a parte dos salvos e a parte dos perdidos. E hoje, essa região dos mortos chamada seio de Abraão, ela hoje é chamada de paraíso. É o lugar onde descansa as almas. Nós podemos chamar aí de estado intermediário dos mortos, porque a alma da pessoa vai para lá aguardando o dia da ressurreição, aonde o corpo vai se unir à alma, transformado para viver na Cidade Santa. No livro de Lucas está dizendo que Lázaro estava dormindo no seio de Abraão. E está falando agora também de um homem do rico. E a pergunta que chegou também foi assim: pastor, o homem ou a mulher vai para o inferno consciente? Ele vai saber de tudo que ele fez? E aí, pastores? E aí, pastor Marcos? Glória a Deus, né? Que pergunta abençoada, né? Louvamos a Deus por isso, viu? Há uma grande discussão, né, quando alguém fala desse tema, né? Interessante isso aí. E eu amo essa pergunta, né? Mas enfim, por sinal, quando o próprio Evangelho de Lucas aí, né, aonde estamos lendo, quando fala acerca desta parábola, é simplesmente uma simbologia daquilo que poderá acontecer. A parábola não é que algo está acontecendo, mas a parábola é aquilo que ainda é a comparação, né, com algo que pode acontecer. Então, o que Cristo fala aí para nós, né, acerca desse homem rico, né, é que ele foi levado, né, símbolo, né? A simbologia diz que ele foi levado e sepultado no inferno, é um lugar de tormento. Mas a memória dele ainda estava sólida, estava ainda sóbrio, né? Mas a visão que temos aqui referente a esse texto é que não há ainda ninguém no céu e não há ainda ninguém no inferno. O livro de Paulo aos Coríntios, é claro, quando fala conosco, né, acerca disso. E o próprio Cristo, ele vai nos dar uma visão disso. Ele fala assim: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Então, ou seja, após o juízo, essa simbologia, ela vai sim acontecer. Porque a expressão tormento quer dizer lugar de castigo, lugar de sofrimento, né? Isso nós somos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, o texto vai dizer claramente para a gente, né? E a paz que cabe aos feiticeiros,
aos idólatras, aos mentirosos, aos afeminados, é o lago de fogo, que aí já é a sentença final, é o juízo final, né? É o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí já cai na parte espiritual, que é a segunda morte. Mas ainda, Paulo diz aos Coríntios que todos que morreram, né, agora, estão no lugar de esquecimento, estão à espera do dia do juízo. Ninguém ainda está ao céu, ninguém ainda está no inferno, até porque o inferno ainda foi algo concretizado, porque será o lugar do castigo, o lugar da morte eterna. A verdade é essa, né? Alguns falam assim, mas tem o purgatório, vem aí o Hades, vem o inferno. Não, se formos olhar por essas palavras que muitas pessoas tentam trazer, né, para a vida dos outros, a Bíblia vai em si parecer algo monstruoso, né? E não pode ser algo monstruoso. Então, simbologicamente, né, o inferno é um lugar preparado para o diabo e os anjos que ainda não foram sentenciados à morte eterna, né? Aqueles que morreram, né, que morrem hoje, amanhã, ainda não foram despejados ou condenados a ir para lá. Não foram para lá ainda não. Que resposta! Daqui a pouco você vai saber também a opinião do pastor Manel. Não saia daí, porque são dois homens na mesma linha de raciocínio, na mesma concordância. E daqui a pouco o pastor Manel vai dar dando aí a visão dele na luz da palavra de Deus. Nós voltamos já. Fique conosco. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Bárbara Eleodora e na Avenida JK. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAP. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados.
habilitado, mas tem medo de dirigir? Não se preocupe, na CTH Marcos tem uma equipe que vai dar a você independência no volante. Prestamos assessoria e consultoria para pessoas com deficiência, isenção de impostos e aquisições de veículos. Contate-nos pelo telefone 98706-7012. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 367, Centro. Quer se vestir bem nesse inverno? Então a sua escolha é a Tricô e Companhia. Aqui você encontra lindos casacos e jaquetas de tricô, cachecol, gorro, luva, suéter, sobretudo, moda evangélica e saias queda d'água. E em tecido temos vestidos e blusas. Tricô e Companhia, Rua Belo Horizonte 328, no centro de Valadares. Telefone 3271-5990 e o WhatsApp 984333290. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltei para responder e direcionar aos meus amigos aqui essa pergunta muito forte. Pastores, a pergunta que chegou para mim foi: Pastor Vando, esse homem era desviado? Por quê? Olha a fala dele. E disse-lhe, rogo, mande a casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho e não venha para esse lugar. Esse homem era desviado? Eu gostaria de... Antes de fazer essa resposta aí, gostaria de ler 2 versículos que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, versículo 21 e 23. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então aqui eu vejo um esclarecimento do apóstolo Paulo, de que logo após a morte ele já vai estar com Cristo. Que ele fala assim, que ele prefere morrer para estar com Cristo, né? Então, quando a gente vê esse texto aqui de Lucas, ao qual foi feita a pergunta, né? Em Lucas, capítulo 16, versículo 19, você vê logo um título aqui, a parábola do rico e de Lázaro. Sim. O que eu discordo de ser uma parábola e muitos pastores discordam. Por quê? Vou explicar por quê. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e o Novo Testamento em grego, algumas partes em aramaico no Antigo Testamento. A Bíblia foi traduzida, ela foi traduzida na nossa língua. E esses títulos, o nome dos livros, esses títulos aqui antes de algumas passagens, dividido em capítulo e versículo, isso aí não faz parte do original da Bíblia. Mas eles fizeram isso aqui para facilitar, para você encontrar uma parte da Bíblia, e os títulos também para facilitar. Então foi colocada a parábola do rico e Lázaro. Mas por que isso aqui não é uma parábola? Primeiro porque começa com o verbo haver. Havia. Jesus falou que havia algo real. E segundo, que existe um nome próprio, Lázaro. Parábola não tem nome próprio. Mas entrando aqui nessa parábola, aqui, nesse texto aqui, ele é muito esclarecedor quanto à vida após a morte. Porque a Bíblia fala que havia um rico
e ele comia e bebia arregaladamente, e havia na sua porta um mendigo chamado Lázaro. Jesus nem deu nome para o rico, mas deu nome para o mendigo, porque o mendigo, ele era um salvo e o rico não era. O rico não era condenado por ser rico, e nem o pobre era salvo porque ele era pobre. É a mesma coisa no dia de hoje. Você pode ser salvo sendo rico ou sendo pobre, dependendo de você entregar a sua vida para Cristo. Aí aqui, por que ele fala assim? Pede para Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, porque o rico, ele está no inferno consciente, ele está no lugar de tormento consciente, porque quando a pessoa morre, ele vai para o mundo dos mortos, podemos dizer assim. Ou ele vai lá para um lugar de sofrimento, ou vai lá para um lugar de repouso. É um lugar consciente. Você vê que Lázaro estava consciente lá no céu, né? Abraão estava consciente, eles já tinham partido, estavam conscientes, Abraão estava conversando com o homem que outrora era rico, que estava no Hades. E o homem que estava no Hades também no sofrimento, ele estava consciente de quem era Lázaro, de quem era Abraão. Então, após a morte, a pessoa permanece em plena consciência, ou já no sofrimento, ou já no gozo, não no lugar final aonde eles vão ficar, porque o ímpio vai ficar toda a eternidade dentro de um lago de fogo, ele vai ser lançado lá, mas já está no lugar de sofrimento, de castigo. E o justo, ele, a partir do momento que ele parte aqui dessa terra, ele não está dormindo, ele não está inconsciente, ele não está perambulando, ele não está reencarnando, ele já está no lugar de gozo, porque Paulo falou, prefiro morrer e estar com Cristo, imediatamente. E Jesus falou para aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Ele era um ladrão, mas ele se converteu, então ele foi para o paraíso. E essa parábola aqui, ela está esclarecendo tudo isso, que logo após a nossa morte, ou nós vamos para um lugar de descanso e paz, ou nós vamos para um lugar de tormento. E isso é que faz a diferença na vida do cristão. Morreu um jovem lá na igreja, há uns 2 anos atrás, e os irmãos estavam muito tristes. Estavam muito tristes por causa da partida, era um jovem muito querido. Então, naquele dia, o sepultamento seria no outro dia, numa cidade aqui próxima. Nesse mesmo dia que os irmãos estavam tristes, eu trouxe uma palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que Paulo fala assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aí fala sobre aqueles que vão ressuscitar e aqueles que serão arrebatados. E quando eu trouxe essa palavra, Paulo diz assim, não quero que seja ignorante acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Então a pessoa que morre com Cristo e a gente que tem consciência de que ele morreu com Cristo, a gente fica triste pela partida, pela separação dele, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz na esperança, sabendo para onde ele foi. Ele não está dormindo assim inconsciente, não, ele está em plena consciência, no lugar de gozo, aguardando o dia da ressurreição, do arrebatamento e ressurreição, porque quando Jesus vier, os que estão mortos vão ressuscitar com o corpo transformado, e nós, se Jesus viesse aqui agora, nós já seríamos transformados a encontrar com ele nos ares, conforme Paulo diz. Então, nesse dia, o corpo vai se unir à alma, né? E nós temos um lugar de morada eterna, aqueles que são salvos, que são uma morada eterna na cidade santa, e aqueles que são perdidos serão lançados no lago de fogo, que é chamada segunda morte. Por que segunda morte? Porque está desconectado de Deus por toda a eternidade. Todos que estão desconectados de Deus estão mortos, espiritualmente falando. Que pergunta, que resposta aí, você tinha essa dúvida, então você foi agora, né, esclareceu bem essa dúvida aí. Pastor Marcos, agora tem uma aqui para você muito interessante também. Pastor, nós devemos esperar ou fazer como aquele ladrão da cruz? Negativo, né? Esclarece aí para nós esse texto. Jamais eu posso esperar a oportunidade que o ladrão da cruz teve. Há muitos que dizem assim, acontecerá que se no último momento de você pedir a Deus perdão, você será salvo. Mas a questão é saber se essa pessoa informou-se, se arrepender de coração, ou foi simplesmente um remorso. Que muitas vezes confundem arrependimento com remorso. O remorso é simplesmente um peso na consciência daquilo que você fez. Arrependimento
é querer abandonar a sua prática, renunciar o que você fazia antes para poder estar com Cristo. Agora, eu nunca posso esperar esta oportunidade que esse ladrão teve por duas hipóteses. A primeira hipótese é que aqueles dois ladrões, ambos estavam sendo castigados, haviam sido sentenciados à morte, ou seja, ainda estava com fôlego de vida e teve essa oportunidade. E o perigo da segunda hipótese é que muitas pessoas têm aquela velha expressão assim, o dia que Deus tocar no meu coração, eu vou me entregar para Ele. E não podemos contar com isso. Porque é aí que está o grande problema, aí que está o grande perigo. Porque eu estou praticamente dizendo, no último segundo ou no último dia, eu vou pedir perdão e vou ser salvo. Não, aí já é uma predestinação daquilo que eu quero para a minha vida. E as coisas não podem ser assim, né? Eu preciso fazer, né, me aprumar, obedecer a palavra de Deus, e aplicando-me a ela aos poucos, né? Até chegar no ponto de eu parar e dizer, não, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele vai me ajudar a vencer tudo isso. Eu sou exemplo disso, né? Quando eu tomei uma atitude de me entregar para Cristo, eu já li em casa a Bíblia. Eu ímpio já orava em casa. Às vezes eu errando, fazendo coisas terríveis, erradas, eu parei e pensei assim, pastor Manuel, olha, se você quer saber de uma coisa, a partir de hoje, não faça mais isso. Eu tomei uma atitude com Deus. Fui lá, peguei as bermudas que eu usava, as camisas da Nike, Bad Boy, HD na época, pus tudo no fogo e falei, não, hoje Deus vai me dar força, eu vou conseguir vencer tudo isso e vou seguir adiante. E graças a Deus, vai fazer 19 anos que eu estou servindo ao Senhor. Eu te confesso, mesmo sendo falho, tendo problemas, eu ainda prefiro renunciar às minhas vontades e não deixar para a última hora. Uma colocação aí interessante também que o pastor Manuel acabou de falar para a gente, Daniel capítulo 12, versículo 2, ela fala assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os cristãos que morreram ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno, que é o que o pastor Manuel acabou de falar acerca de Apocalipse, que é a segunda morte. Ou seja, né, alguns que morreram em Cristo, né, estão aguardando a grande ressurreição, que é a mesma que Cristo passou. Paulo vai dizer isso aí, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 17, Paulo vai fazer menção para nós acerca disso, né, dizendo que se Cristo morreu e ressuscitou, né, nós também iremos ressuscitar com Cristo. Ou seja, então aí muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. Para quem seria essa vergonha? Muitos que deixaram a oportunidade de passar, contaram com o seu tempo, e a salvação não é no nosso tempo. A salvação, ela vem, já é algo que já está de portas abertas para toda a humanidade, ou seja, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem final de semana que você não venha abrir a tua boca e confessar Cristo e continuar com Cristo. É aquilo que o pastor Manuel falou também, no Evangelho de Marcos, né? E aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Deixar para a última hora significa muitas das vezes que a pessoa não crer, né, que pode ser mudado ali, ou que o Evangelho pode mudar ela. Que resposta, tanto o pastor Marco como o pastor Manel, são um homem que se dispôs, né, a esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas, e eu acredito e creio que você está sendo aí abençoado, e a sua dúvida que você tinha está sendo esclarecida aí. Nós vamos aí para um breve intervalo, nós vamos voltar com outra pergunta acerca da morte. Não saia daí, fique conosco, voltamos já. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você.
Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Barra Leodora e na Avenida JK. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação a jato. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. É habilitado, mas tem medo de dirigir? Não se preocupe, na CTH Marcos tem uma equipe que vai dar a você independência no volante. Prestamos assessoria e consultoria para pessoas com deficiência, isenção de impostos e aquisições de veículos. Contate-nos pelo telefone 98706-7012. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 367, Centro. Quer se vestir bem nesse inverno? Então a sua escolha é a Tricô e Companhia. Aqui você encontra lindos casacos e jaquetas de tricô, cachecol, gorro, luva, suéter, sobretudo, moda evangélica e saias queda d'água. E em tecido temos vestidos e blusas. Tricô e Companhia, Rua Belo Horizonte 328, no centro de Valadares. Telefone 3271-5990 e WhatsApp 984333290. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Estou aqui, mais uma vez, com uma grande pergunta, homens de Deus. No livro de João 8,
51 vai dizer: em verdade eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. A pergunta que chegou para mim é: será uma volta repentina? Pode ser agora? Nem todos provarão a morte. Está falando de um todo ou de alguns? Qual é a pergunta? Qual é a resposta, pastor Manel? Traz aí uma orientação aí. Os que forem arrebatados realmente não provarão a morte física. Mas nós vamos falar aqui, existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando Deus falou para Adão no Éden, no dia que tu comer, tu vai morrer. No dia que Adão comeu do fruto, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É estar desconectado de Deus, fora da comunhão. Então ele estava morto espiritualmente. A morte física todos conhecem, vai sepultar lá no cemitério. E a morte eterna é a pessoa viver para sempre longe da presença de Deus no lago de fogo. Quando ele fala, aquele que guardar a minha palavra não provará a morte, pode significar o arrebatamento. Aqueles que vão ser arrebatados na vinda do Senhor Jesus Cristo não passarão pela morte física, conforme aconteceu com o profeta Elias, foi arrebatado no redemoinho carro de fogo. E também tem um outro sentido também, é o sentido que não vão provar a morte eterna, não vão ser condenados. Porque quando Jesus fala para Marta, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Então ele também está falando nesse sentido. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então ele está falando também sobre isso, essa morte eterna. Não vai passar pela morte eterna. Por isso que muitas vezes a Bíblia traz a morte como sono, né? Como sono nesse sentido, porque a pessoa que morre com Cristo não é uma separação de Deus, mas ele está unido com Cristo e morre e continua unido com Cristo. Pastor Marcos, é a mesma pergunta. Pode ser agora? Pode ser agora a volta dele, que nem todos provarão a morte. Pode ser agora? Repentina, né? Repentina, pastor Marcos? É uma coisa boa, né? Se fosse agora, né? Portanto, o próprio Cristo, ele menciona dizendo, né, que ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir, né, o Filho do Homem. Unicamente o Pai, nem os anjos sabem. Então, quem dera Deus, né, se o povo estivesse preparado, ele viesse agora. Mas esse texto aí, do próprio Cristo, está sendo claro para nós em relação a isto, quando ele fala: na verdade vos digo, que nem todos, né, provarão a morte, ou nem todos que estão aqui, né, poderiam hoje não morrer. No ponto de vista meu, eu posso sim entender que poderia ser o arrebatamento. Mas a verdade, né, que não podemos também esquecer, isolar esse texto, é que Cristo está dizendo que entre eles ali tinha alguns que estavam alcançando a vida eterna por estar crendo nele, por estar ouvindo a sua palavra. É interessante essa colocação. Então, quando Cristo olha que ele vê ali alguns escribas, fariseus, alguns questionadores e murmuradores, ele fala: em verdade vos digo, que alguns que se encontram aqui não vão provar a morte. Por quê? Porque estão conhecendo a vida eterna, estão recebendo a vida eterna através da palavra que Cristo havia falado. E também a questão do arrebatamento, né, que poderia ocorrer naquela hora, né, por alguns que estavam crendo em sua palavra, mudando ou tendo já a mente mudada. Eu acredito que alguns que ali estavam, né, após crerem na palavra de Cristo, estavam ali dispostos já a não voltar para o caminho errado mais. É interessante isso, que encaixa também na pergunta que fizeram, né, acerca do homem da cruz lá, né, do ladrão. Né, porque mudança de vida não significa se aos poucos eu vou mudando. E a libertação, né, em verdade, né, a libertação, ela não ocorre de forma assim, prolongada, demorada, né? O próprio Cristo aí, no mesmo texto, né, de João 8, né, no verso 32, tem uma passagem bem conhecida, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, nós que conhecemos a Cristo, nós temos que ter em mente, né, aquele pensamento de falar: olha, eu não vou provar da morte, né, porque eu sou um cristão e não vou morrer espiritual.
eu vou obedecer essa palavra, eu vou crer nessa palavra, não serei como Adão que morreu espiritual, que morte espiritual, é que o pastor Manuel acabou de ensinar para a gente aqui, é uma desconexão, é você sai fora do mundo espiritual que é o mundo de Deus e você fica ali só no seu modo de pensar, no seu ponto de vista, né? Então, essa é uma colocação acerca do arrebatamento e também daqueles que estavam recebendo a palavra de Cristo. E esses aí, se permaneceram, não provaram a morte espiritual, né? Mas viverão eternamente com Cristo. Olha que esclarecimento para hoje, né? Muitas dúvidas foram esclarecidas, muitas perguntas, né, foram feitas e respondidas hoje. Eu desde já quero agradecer a todos vocês que têm interagido com esse programa e não perca a oportunidade. Eu sempre digo, vou pedir novamente, tire pelo menos seus 10 minutinhos diários, medite na palavra do Senhor Jesus. Procure uma igreja pertinho da sua casa e busque Jesus. Pastor Manel, Pastor Marco, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Você tem esse convite aí, agradece esse povo abençoado aí, vocês aí, no nome de Jesus. Pastor Marco, pode fazer o seu agradecimento. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. Amém? Eu quero, desde já agradecer, né, ao pastor Vando, ao pastor Manel. Eu cheguei aqui pela manhã, olhei o pastor Manel e falei assim, rapaz, glória a Deus, né? Irmãos, pessoas que a gente aprende a admirar. Eu admiro muito o pastor Manel, pela a longa experiência de vida que ele tem, para dar para a gente, na verdade, né? Pastor Vando também, grande guerreiro, né? O nosso Câmara que está aqui também, a nossa amada irmã Wanderson, que Deus abençoe. Eu quero te convidar também para estar conosco em um dos nossos cultos, e também, e também seja no Chonim de Baixo, ou no Santa Paula. No Santa Paula temos cultos aos domingos, às quartas e sexta-feira. A nossa igreja fica na rua Darcy Martins dos Santos, 347, bairro Santa Paula. A do Cholim fica ali na rua Milton Campos, né, ao lado do radar. Você vai chegar no radar, vai virar à esquerda assim e descer Pariá da BR, está logo em frente. Lá é a igreja também, estamos ali na forte direção e o Senhor, na sua graça, nos dando força para poder estarmos ali. Vai lá, será bem-vindo e abençoado no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Pastor Manel. Eu quero também agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui, né, nessa manhã aí, abençoando a sua vida através do esclarecimento da palavra de Deus. Deus continue abençoando o pastor Vando. Amém. Com esse programa. Pastor Marco, é um prazer estar com você novamente. E você também está convidado a participar conosco nas nossas sedes, nas nossas congregações. Eu estou pastoreando na sede, na rua Florianópolis 83, bairro Santa Terezinha. Domingo nosso culto é 19 horas lá. E no bairro Palmeira, na rua F, número 521, no domingo também às 17 horas. Deus abençoe a todos. Gratidão por Deus e por vocês, telespectador, e todos os patrocinadores desse programa. Que Deus abençoe vocês. E segunda-feira estou de volta aí. Pai, glória a Deus. Gratidão. Deus abençoe todos os empresários e empresárias, no nome de Jesus. Deus abençoe.